Ei, meu povo! Estamos em mais um episódio do Pod Nutri e hoje eu tenho aqui uma convidada muito querida, a Natália Cardoso, mais conhecida por mim como Nath. Gente, hoje a Nath vai contar um pouquinho da experiência dela com o processo de emagrecimento, das lutas, dos avanços, dos progressos, dos processos e também dos desafios que a mulher enfrenta, né, quando está nesse processo de emagrecimento. E eu quero que você realmente abra o seu coração para que você possa ouvir a história dela. E se você se identificar com ela, coloque aqui nos comentários, nós queremos ouvir isso, nós queremos saber disso. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você precisa se inscrever, ativar as notificações, porque todo mês tem episódio novo e todos os nossos episódios é momento de você aumentar o seu nível de consciência, de você ganhar inspiração, de você aprender um pouco mais. Então, curte, envia para alguém que precisa ser abençoado e não deixe de se inscrever, tá bom? E eu quero que você se apresente, Nath. E aí, tá nervosa? Um pouquinho, né? Não tô acostumada. Eu quero te agradecer a disponibilidade por estar aqui. Eu sei que é desafiador, né? Quando a gente não tem muito essa rotina de estar em exposição, né? Mas eu tenho certeza que a sua história, ela é muito inspiradora e que os desafios que você enfrenta ou já enfrentou, algumas mulheres estão vivendo. E ter você, para ouvir de você, elas vão poder entender que elas não estão sozinhas e que com a sua história, com seus aprendizados, elas também possam encontrar força para avançar também. E eu quero te desejar boas-vindas. Obrigada. E dizer que a casa é sua. E eu quero que você me diga, quando tudo começou, né? Quando que o processo de buscar o emagrecimento começou na sua vida? Na verdade, eu sempre tive uma facilidade muito grande eu nunca fui um padrão magro, né? Eu sempre tive uma facilidade de engordar e uma facilidade também de emagrecer. Mas por uma fase da minha vida, eu acabei engordando sem perceber que eu estava, assim, engordando. E aí eu entrei, depois da minha segunda gestação, né? Eu acabei entrando num processo de emagrecimento que era totalmente ao contrário daquilo que você tem me ensinado. E eu acabei não tendo resistência, assim. Eu fazia o processo durante um mês, 2 meses, eu conseguia manter. Depois eu não conseguia mais porque era muito restrito. E foi aí que eu te conheci através, né, do Código Secreto, lá atrás, há 3 anos, 3, né? 4 anos atrás. E aí eu conheci o Código Secreto, que eu tava disposta a começar a emagrecer comendo certo, porque eu percebia que eu comia. Eu fazia aquelas restrições de ficar tomando sopa direto, almoço, janta, pouco a pouco carboidrato, e eu acabava não tendo, assim, força para manter aquela dieta. E aí eu falei, Mas era força o quê? De passar mal? Ou era até mesmo força emocional? Que era era mais, assim, força emocional. Chegava um ponto que, tipo, quando eu mantinha a dieta um mês, 2 meses, no terceiro mês eu comia tudo que eu tinha deixado de comer naqueles 2 meses e eu acabava engordando tudo de novo. Ficava naquele efeito rebote. Emagrecia muito, mas também engordava muito rápido, questão de 2 semanas, né? tudo Tudo que eu tinha perdido em 2 meses. Sim. E aí eu te conheci, passei pelo processo do código. Só que, né, esse ano, né, você me trouxe algumas coisas e eu passei a perceber que todas as vezes que eu começo a cuidar de mim, né, que eu falo, não, vou fazer atividade física, não, vou ficar regular a dieta, sempre acontece alguma coisa para me parar. Hoje, assim, até, não vou falar que não Sim. para 2, 3 dias, mas depois eu dou um estalo e falo, não, Isso não vai eu me não parar posso, mais. não posso deixar isso acontecer, porque eu não posso voltar para onde eu estava, Sim. né? E o penúltimo podcast, né, que eu até comentei com você, te mandei o vídeo, falou assim, você falou de mim aí, sem mencionar meu nome. Porque quando você chegou lá em casa aquela vez e falou assim, não, hoje é o meu último dia aqui, meu chão ali se abriu, porque a gente... os dias que eu te atendi era como... Você não é só uma nutricionista, você se tornou uma psicóloga para mim. A gente conversava sobre tudo e era muito importante para mim aquele momento estar ali com você. Aí quando você falou assim, ó, a partir de hoje eu não volto mais. Você precisa andar sem mim. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora?
Aí eu falei, não, o ano virou, eu falei assim, não, eu preciso dar uma guinada de chave na minha vida e eu preciso dizer para mim mesma que eu sou capaz. Sim. E eu tenho, né, me mantido aí no processo, não é fácil. Entra esse período frio para mim também é desafiador, porque dá mais fome, né, mais vontade de comer coisas calóricas, mas eu tenho me mantido firme, né, nos processos, como você mesmo fala, não precisa ser perfeito, mas tem que ser feito. Exatamente. E eu acho engraçado que quando você entra nas nossas vidas, é como se quando a gente quer fazer errado, é como se a gente ouvisse você falando assim, não faça, vai por esse lado, por esse caminho, tá errado. É muito assim, como se fosse uma coisa de mãe mesmo. Quando a gente vai fazer alguma coisa errada relacionada à alimentação, a gente fica pensando em você, será que Thaís visse isso? Ela ia gostar de tá vendo? Muito É bom. muito engraçado. E é muito, muito interessante, Nath, perceber a sua clareza. Porque o que muda a nossa vida é a gente ter a percepção. Mas eu costumo falar que perceber sem decidir é ilusão. Não adianta você perceber que todas as vezes que você começa um processo de emagrecimento, começa a se cuidar, começa a se olhar, alguma coisa acontece para te fazer retroceder e desanimar no processo. Não adianta você só perceber isso, ter essa clareza, mas não decidir. Porque perceber sem decidir é se iludir. Sim. Entende? Então eu preciso perceber o meu padrão errado, decidir fazer diferente. É assim que eu mudo um padrão. Beleza. Eu entendo que todas as vezes que eu vou treinar, minha filha fica doente, alguém em casa fica doente, que acaba não conseguindo ter essa rotina de treino minha. Beleza. O que eu vou fazer então? Vou treinar em casa. Ou vou acordar mais cedo pra estar perto da minha filha que tá doente, vou treinar em casa. Sabe? Não é que você tem que desistir das pessoas, deixar de cuidar das pessoas que são importantes pra você, mas é mudar o seu padrão. O que eu faço quando alguma coisa acontece? O que eu faço quando eu não emagreço o que eu gostaria naquelas 2 semanas? Porque tem pessoas que têm a expectativa desalinhada com a realidade, né? Eu quero fazer dieta hoje e eu quero daqui 1 semana ter emagrecido 5 quilos. Entende? Às vezes ela tem uma expectativa desalinhada e isso gera o quê? Uma frustração. E aí a mulher não consegue dar continuidade naquele processo, porque ela quer as coisas pra ontem, né? E não é assim que acontece muitas vezes, em alguns casos acontece assim. E aí entra também a questão da comparação, né? Mas fulano emagreceu X quilos em tanto tempo, por que comigo não funciona assim? E aí a mulher deixa de focar no processo dela, porque ela tá olhando pro outro e pro processo do outro, não pro processo dela. Porque cada um tem a sua história. E quando você traz, né, que foi difícil pra você, quando eu falei lá que eu tava deixando você caminhar com as suas próprias pernas, aquela foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei, porque eu também era muito abençoada quando eu estava lá. Mas eu entendi que eu precisava fazer aquilo para que você conseguisse avançar. Porque eu estava ali na sua vida e você não estava conseguindo perceber aquilo, mas eu estava de fora conseguindo perceber que a minha presença estava te deixando assim... Acomodada. Não, eu não tô fazendo certinho, mas eu tô perto da minha Nutri. Sabe? Aquela coisa assim, eu tô perto da minha Nutri. Eu não tô emagrecendo, mas eu tô indo na consulta. Sabe? Inconscientemente, aquilo tava te deixando no limbo. E você não avançava. Né? E aí eu falei, não, por gostar muito de você e por querer de fato fazer você emagrecer, eu precisava impor aquele limite para que você conseguisse avançar, né? E também por conhecer a sua história, por saber, né, que eu já até comentei, eu acredito em algum momento com você, da utilidade emocional do peso, né? Enquanto a mulher, quando a mulher tem muita resistência para emagrecer, toda vez que ela tenta, ela não consegue, toda vez que ela se movimenta, ela consegue temporariamente, mas depois ela retorna aquele peso como se fosse um padrão. Eu não saio da casa dos 80, eu não saio da casa dos 90, eu não saio da casa dos 100. Eu faço tudo, aí eu emagreço. E depois alguma coisa acontece que me faz voltar para aquele padrão de peso. Porque existe um padrão mental ali, né? Então, a utilidade emocional do peso, enquanto a gente não tirar essa utilidade de ser gorda, você vai continuar brigando com a balança, porque o peso tem um papel ali na sua vida. Ele tá atendendo uma necessidade que não foi suprida em outro momento.
E quando você entende isso, só para você poder entender o que eu quero dizer. Exemplo, imagina que a gente tem aqui R$20. E a gente gostaria muito, a gente tem um desejo de comer, sei lá, tomar um cappuccino bem saboroso com espuma de chantilly. E esse cappuccino é R$20. Só que você tem que comprar arroz, que também é R$20. O desejo é tomar um cappuccino com chantilly por cima, que custa R$20, o desejo. E a necessidade é comprar o arroz. Qual que vai ser a sua prioridade? O seu desejo ou a sua necessidade? A necessidade. A necessidade, beleza? Quando a mulher me busca para emagrecer, ou quando qualquer outra mulher quer emagrecer, ela tem um desejo. Beleza? Desejo de ser magra, desejo de voltar a usar 38, desejo de voltar a usar as roupas que ela usava antes da gestação, desejo de se sentir bonita, de se sentir admirada, de se sentir leve, saudável, desejada. Tudo isso são desejos e não tem nada a ver, não tem problema nenhum em ter esses desejos, querer isso. Porém, se a mulher tiver a necessidade de ser gorda, por conta que o peso na vida daquela mulher está assumindo uma necessidade. Que necessidade é essa, Thaís? De proteção, de força ou de destaque? Ou um pouquinho dos três? E aí, por mais que eu queira, que eu fale com a minha própria boca, eu quero emagrecer, eu quero vencer a obesidade, eu quero voltar a vestir 38, eu quero me sentir bonita, eu quero, meu desejo, por mais que eu fale, eu tenho uma necessidade inconsciente. Que sempre vai vir na frente do meu desejo. Sempre. E aí, todas as vezes que eu vou atrás do meu desejo, a necessidade grita. Ué, mas você quer se proteger, esqueceu? Ué, mas você quer ser vista, amada, entendida. Deixa você ficar bem grande pra isso acontecer. Pra alguém te notar. Falei bem, falei mal, mas fale de mim. Deixa me ver, deixa falar de mim, né? Ah, se você tem uma necessidade de proteção, o peso tá ocupando ali uma forma de camuflar a sua beleza, de camuflar a sua sensualidade. Ele tá te protegendo de alguma coisa que até mesmo você tenta esquecer. E ele tá ocupando aquele papel. E aí, a necessidade vai sempre vir primeiro. Pra dar força. Se você inconscientemente entende que estar acima do peso te dá força para lidar com os intempéries da vida, com a luta da vida, aquele peso tem uma utilidade. Sim. Então, ele não pode sair, é uma necessidade. Entende? Ué, Thaís, mas eu não posso... mas e como que eu faço, então, para poder suprir essa necessidade de força, de proteção ou de ser vista? Você vai ter que encontrar outra maneira de oferecer isso para você sem que você precise do peso. Porque enquanto você precisar do peso para isso... você nunca vai emagrecer. Você pode fazer o que for, inclusive até fazer bariátrica, você vai voltar a engordar de novo. Você pode tomar o melhor suplemento, o melhor emagrecedor, você vai tomar e vai engordar de novo. É o que eu mais vejo ao longo da minha prática clínica, são pessoas que fazem, não conseguem, porque existe uma utilidade emocional ali, do peso na vida daquela mulher. Isso é para todas as mulheres que buscam emagrecer? Não. Porque tem mulheres que, quando começam a dieta, atividade física, emagrece facilmente. Mas tem outras que brigam com o peso, faz a mesma coisa que a outra faz, mas não tem o mesmo resultado. Porque o peso tá ocupando um papel ali na vida daquela mulher, uma utilidade na vida daquela mulher, uma necessidade. E necessidade vai vir sempre antes do desejo. Isso faz sentido pra você? Faz. E hoje, quando eu trago isso... Em que cenário você se encontra? Eu hoje estou no cenário da necessidade, não do desejo, assim. Não que eu esteja, assim, 100%, né? Em algumas coisas eu não estou 100%. Mas eu desejo, né? Emagrecer. Mas você percebe Tenho a necessidade de emagrecer. Sim, você tem a necessidade, porque a gente entende que a obesidade traz questões de saúde também. Mas essa necessidade que eu tô falando não é necessidade de saúde. Sim. É uma necessidade emocional, tá? Agora eu quero te perguntar, diante dessas utilidades do peso, de proteção, destaque e força, você se vê percebendo que o peso tem um papel na sua vida em algum desses pontos? Sim.
Quando você falou assim, quando aconteceu determinado episódio na minha vida, no início do nosso episódio, eu comecei a engordar sem perceber. Logo depois de um episódio. Então, naquele momento ali, mesmo que inconsciente, talvez o peso começou ali assumir o papel. Eu assisto tudo que você posta, né? E aí eu fiquei pensando. Quando meus pais foram pais separados, né? Na minha infância. E eu lembro que meu pai me buscava, me levava para casa da minha avó. E a forma dele demonstrar amor e carinho para mim era passar na padaria, comprar 2 fandangos, um iogurte e um frutinha. Eu nunca vou esquecer, um passatempo, qualquer coisa assim. Na minha vida sempre foram coisas relacionadas à comida. No final sempre tinha comida. E aí, todas as vezes que eu tenho problema, eu sinto que o meu emocional sempre quer partir para a comida. Se eu tenho um problema conjugal, eu vou para a comida. Se eu tenho um problema relacionado aos meus filhos, eu vou para a comida, que é algo que me satisfaz, me fazia me sentir bem comigo mesma. Mas, ao mesmo tempo, quando eu me olho no espelho, eu não vejo a Natália que eu gostaria de ver ainda. Né? Eu tenho uma necessidade emocional, mas quando eu me olho, eu fico mal também por eu não estar vendo aquilo que eu gostaria de estar vendo. E olha que interessante que você falou, Nath. Eu tenho uma necessidade emocional. Não é, física. Comer. Porque comer é um ato, né, de nutrir o seu corpo físico. Né? O comer saudável é para nutrir o corpo fisiologicamente, porque ele precisa de nutrientes. E também comer é um ato de interação social, onde tem gente que tem comida. Então, a gente tem um petisco aqui pra gente comer. Sim. Mas o problema não estar em comer, de sair pra comer, de comer uma pizza, de comer um bolo de chocolate no seu aniversário, ou no aniversário de um amigo. Não existe problema nisso. O problema está em comer com a motivação errada. Sim. Quando você fala... Todas as vezes que eu já percebi, eu percebo que todas as vezes que eu tenho problema conjugal, com os meus filhos, ou alguma coisa sai do meu controle, eu quero comer, porque aquilo me satisfazia. Quando você tá assim, você precisa descobrir o que eu tô sentindo, o que eu quero de fato. Eu tô com medo, porque aconteceu isso. Eu estou me sentindo culpada, porque eu não tive esse resultado, ou meu filho não conseguiu me entender. Ou porque eu não agi dessa forma como eu gostaria de ter agido. Eu estou com raiva. E agora, eu precisava de quê? Eu precisava que alguém me abraçasse. Eu precisava que meu marido falasse que ele me entende, que ele vai estar junto comigo para resolver esse problema. Eu queria, sabe? E quando você começa a entender o que de fato você precisa... E começar a dar nome e ter coragem, Nath, de se posicionar e falar assim, olha, eu quero isso, eu preciso disso. Eu me sinto assim quando você age dessa forma. Você começa a lidar com os seus sentimentos e as suas emoções e os conflitos da sua casa, da sua vida, porque todo mundo tem, eu também tenho. Mas a diferença está em como a gente age e reage às circunstâncias da vida. Como que Nath vai lidar, né, com esse problema a partir de hoje? A nova Natália, que tem a percepção de que a comida, quando ela é consumida com a motivação errada, ela tá tentando tapar um buraco que nunca é tapado. Sim. E aí, sabe o que acontece? Você acaba entrando num ciclo de culpa, de frustração, de punição. Eu comi, vou comer muito agora também, porque eu não presto, não sirvo, não consigo mesmo. Sabe? E aí você fica alimentando isso. Mas, na verdade, a fome que você sente... Não é fome de comida, é fome de amor. Quando o seu pai te dava aquele fandangos, ele tava comunicando amor pra você. Cuidado, presença. E às vezes você sente saudade disso. E aí, por não encontrar isso, às vezes, no momento que você precisa, ou pelas pessoas que estão à sua volta, não conseguir comunicar isso pra você da forma como você esperava. Porque às vezes estão presentes. Sim. Estão ali à sua volta, mas não estão comunicando amor pra você como você gostaria. E aí você se sente cercada de pessoas e ao mesmo tempo sozinha. Então deixa a comida me fazer a companhia, né? Isso faz sentido? Faz.
E olha como que... Mas eu falo não só com relação à comida, né? Semana passada me aconteceu uma situação. E assim, você sabe que eu sou difícil de sair, né? A última vez que eu fui no cinema, eu fui com você. E aí, saiu 2 filmes... Gente, olha, eu vou no cinema com as minhas pacientes, tá vendo? Por isso que elas me amam. Eu já tinha prometido Laura de ir no cinema assistir o Cheat e não conseguia levar. Sempre trabalhando, e o horário passava, eu não conseguia levar. E aí, na quinta-feira do feriado, eu consegui atender e consegui levar. Prometi a ela, me programei para poder levar. Quando eu tô no Uber para poder levar, me acontece uma situação. Eu recebo uma ligação. E aí, qual foi minha reação na hora? Eu falei assim, hoje você não vai me parar. Hoje eu vou curtir o meu feriado com a minha filha e hoje você não vai me parar. Eu vou voltar depois. Se eu quiser, eu vou resolver. Olha, muito bom. Agora não. Isso não vai impedir de eu celebrar. Ótimo. Eu trabalho muito, eu preciso celebrar. Muito então, eu percebo que não é só com relação a cuidar do meu corpo, a comer bem. É sobre muitas coisas que eu tenho vontade de fazer e quando eu vou fazer... Por você... Por mim, né? Eu sou automaticamente... É como se você não tivesse autorização para ser feliz. Exatamente. E aí é assim... Eu fui pro cinema e fiquei automaticamente em paz, assim, aquilo não me perturbou de uma forma que eu quisesse sair dali, ficar no telefone trocando mensagem. Fiquei tranquila, assisti o filme. Depois, em casa, que eu fui tentar resolver. Nath, eu falo isso, eu acho, em quase todos os episódios, é porque essa frase foi uma frase que a minha mãe dizia enquanto estava viva, enquanto eu vi Deus restaurando a vida dela. Porque ela também foi uma mulher que tinha muitas feridas e por conta das feridas ela feria as pessoas, mas eu vi o poder de Deus ali na vida da minha mãe e ela começou a falar uma frase, e essa frase só fez sentido pra mim depois que ela morreu, quando eu comecei a me curar. E essa frase ecoa dentro de mim, que é: tudo muda quando eu mudo. Tudo muda pra mim quando eu mudo tudo em mim. A nossa vida, ela não é compartimentos isolados, assim, caixinhas. A área da minha saúde, a área da minha vida conjugal, a área da minha vida cristã, meus relacionamentos, as minhas amigas, minha casa. Não, a nossa vida elas estão interligadas. Nossas relações, as áreas das nossas vidas estão interligadas. Quando eu não estou bem na minha saúde, isso vai respingar no meu casamento, no meu relacionamento conjugal. Quando eu não estou bem na minha saúde, isso vai interferir na minha segurança, no meu posicionamento, no meu desenvolver no meu trabalho, no meu pessoal. Sim. Uma mulher bonita, saudável, confiante, faz muito mais dinheiro. Sim. Você pode reparar que as mulheres que estão acima do peso, desanimadas delas, acreditadas da vida, elas estão muitas vezes endividadas ou não estão satisfeitas no trabalho que estão. Porque o peso, a autoestima, a autoimagem, a saúde vai interferindo em tudo, sabe? E a mesma forma como você reage com uma coisa da sua vida, você vai fazer todas as outras. Sim. Se quando eu vou cuidar da minha saúde, alguma coisa me para, nas outras coisas também vão acontecer isso. Sim. Na minha área profissional, quando eu for fazer um curso que talvez vai demandar mais energia, vai demandar um investimento maior, vai demandar mais tempo de mim, aí vem uma coisa que breca o negócio. Porque como se você não tivesse permissão, autorização para ser feliz, para ser amada, para prosperar, para ser saudável. Entende? Por conta de quê? Coisas dentro de você que ainda não foram resolvidas. Pode ser culpa por não ter feito algumas coisas que esperavam de você. E aí, uma mulher culpada pode ser feliz? Não. Uma mulher culpada pode ser bonita? Uma mulher culpada pode ganhar dinheiro? Não pode. E todas as vezes que você vai, a culpa vem. Te lembra. Você não merece não, fulano. Você lembra o que você fez lá atrás? Você não merece. Você não merece. E aí isso vai vindo à tona. Enquanto a gente não realmente entender, reconhecer,
lançar isso até mesmo aos pés de Jesus, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Você é cristã e sabe bem disso. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Eis que tudo se fez novo. Eu não posso mudar o que passou, mas eu posso viver diferente. Porque eu agi lá atrás com a consciência que eu tinha, não com a consciência que eu tenho agora. É injusto. Falar assim, eu faria diferente. Não, lá atrás você faria a mesma coisa. Talvez hoje você faria diferente porque você tem a mentalidade diferente, momento diferente, maturidade diferente. Então, assim, muitas mulheres, elas não conseguem entender isso. Que o peso, ele vai trazendo essa utilidade na sua vida quando algumas coisas não estão resolvidas. Sim. Dentro de você, né? E eu tenho até uma pergunta que fala disso, né? Você até falou assim, você até meio que respondeu, né? Tinha uma pergunta aqui, como era a sua relação com o corpo e com a comida na infância? Você era uma criança gordinha? Sempre fui. Sempre foi. Sempre fui. E os seus pais sempre te agradavam, te satisfaziam com comida. Então, hoje, você se satisfaz, se agrada com comida. Foi algo que você aprendeu, né? Eu tava falando ali mais cedo, que os filhos, eles são uma folha em branco para os pais. Eles são uma folha em branco. Eles vão reproduzir o que os pais falam, o que os pais fazem, o que os pais são. Se você xinga em casa, os seus filhos vão xingar. Se você trata as pessoas mal, os seus filhos vão aprender a tratar as pessoas mal. Se você come saudável, seu filho vai aprender a comer saudável. Se você é uma pessoa ativa fisicamente, seu filho vai gostar de esporte, automaticamente você vai botar ele para fazer esporte, né? Então, assim, os filhos, eles são reflexo do que os pais são. Então, olha a responsabilidade disso, né? E isso foi replicado, né? Você aprendeu assim, né? E hoje esse padrão, ele é sustentado até hoje em alguns momentos. Quando eu tô triste, eu quero comer. E não é comer fruta, eu quero comer coisas gordurosas, é tipo um fandangos, né? E tem um lado emocional ali. E aí você até respondeu, né, que eu tinha uma pergunta aqui. Teve algum momento em que a comida virou um alívio emocional? Várias vezes. Em várias vezes, né? E aí você... Eu lembro, assim, até relacionamentos que eu tive, eu não sei o que acontecia, que tudo... Poderia trazer tudo, né? Uma blusa, um brinco, mas tinha que trazer comida. Tinha que ter comida no meio. Só me sinto amada se me der comida. Mas não era nem que eu pedia. Traziam mesmo, assim, por livre e espontânea vontade a comida. Assim, a sozinha aí, ela gosta de comer. Acho que ela gosta de comer, eu vou levar que eu vou ganhar ela na comida. Dar flores sem o chocolate não vale a pena, né? Tem que trazer o chocolate junto. Desse jeito. Muito bom. Eu tenho uma pergunta pra você, Nath. Quando você entra na sua versão 100% focada, Nath focada, o que acontece se algo foge do controle? Com relação ao foco? Eu me sinto... Até me foge a palavra, mas assim... Um exemplo, né? Eu te cobrei... Thaís, me coloca no grupo de novo. Entendeu? Porque eu tenho a necessidade de postar. É como se fosse para mim uma obrigação postar, te mostrar. E assim, quando foge, eu me sinto assim... Eu perdi para mim mesma. A sensação é como então se você não gosta de perder. Para mim mesma. Não é nem uma questão de estar para outras pessoas. Mas é como se eu estivesse perdendo para mim mesma quando eu não consigo fazer... Será que conforme deveria. Essa necessidade de estar fazendo ali, cumprindo à risca todo o processo, não seria uma necessidade de buscar aprovação, validação? Sim. Olha, tô te vendo, parabéns, 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 parabéns. Então, é isso que você tem que se atentar, às motivações do seu coração. Porque nem sempre, Nath, você vai ouvir parabéns, mas você vai precisar continuar. Porque talvez você ainda não tenha tido essa clareza. Não, é pra eu ver que eu tô fazendo. Não, é pra Thaís ver que eu tô fazendo. E pra ela falar, parabéns. Entende? Porque existe ali, obviamente a gente tem um relacionamento, e existe uma necessidade de ser o quê? Aceita, de ser amada, de ser vista. É pra minha Nutri me ver que eu tô fazendo. Mas eu tenho essa, até às vezes as pessoas falam assim, você é tão bonita. Aí eu falo assim, não fica me chamando de bonita não, porque minha velha criatura gostava dessa... Mas qual o problema que tem de ser bonita? Não, mas o elogio, pra mim, desperta algo em mim que eu não gosto de ser. O quê? Essa questão de chamar a atenção. Por quê?
Eu não consigo te dizer o porquê. Tem que descobrir. Eu tenho que descobrir, mas assim, me dá uma coisa assim de eu estar chamando a atenção demais das pessoas, sabe? E às vezes isso me incomoda um pouco, porque eu sei que lá atrás isso não foi legal pra mim. Eu ter chamado muita atenção não foi legal pra mim. Será que... Porque eu chamei a atenção das pessoas erradas. E aí me desencadeou várias coisas na minha vida. E o que vai acontecer com você quando você emagrecer? Ficar bem bonita? Bem lindona? Mais bonita que você já é? Isso vai ser perigoso? Acredito, assim, eu tenho um certo medo, né? Do meu eu. Será que o meu eu, como que eu vou ficar? Vou ficar inchada, me achando, né? Como as pessoas falam. Tenho um certo medo de mim, não de que eu vá ter aquela mentalidade de Natália com 15, 14, 16 anos. A cabeça hoje é outra. Mas eu tenho um medo de como eu vou me sentir nessa questão de estar bem. Então, com o meu ser corpo. bonita é perigoso. Demais pra mim. Então, Às vamos ficar vezes. gordinha, então. Então, vamos ficar gordinha? Você entende? Que tem uma necessidade aí? Deixa eu ficar gordinha que eu fico... Ninguém me vê tanto, ou não chamo tanta atenção. Porque tá camuflando a minha beleza, essa gordura aqui. Então, você tem que desconstruir isso, porque isso é uma mentira braba. Porque gordura não protege ninguém. E você sabe disso. Quando a gente quer... Tem pessoas que são bem mais magras, saudáveis, bonitas, são bem mais honestas, cientes do que elas querem, prudentes. Você me acha feia? Não. Não. Você me acha bonita? Sim. E você acha que isso é arriscado pra mim? Chamar atenção? Não. Por que não? A resposta tá aí. Quando você olha pra mim, você me vê uma pessoa bonita? Sim. Quando você olha pra mim, você vê uma pessoa atraente? Sim. Quando você olha pra mim, você vê uma pessoa que tem potencial de despertar o interesse de um homem? Sim. E isso é perigoso? Não. Por que não? Pra mim. E pra você é. Ela gosta de desafiar, pessoal. Entendeu? Aham. Por que você acha? Por que pra mim não é perigoso? Por que pra mim não é perigoso? É uma pergunta. Por que ser bonita, atraente e despertar o olhar de admiração, de respeito, não é perigoso pra mim? Porque a gente não deixa... Mesmo se eu... hoje eu sou solteira, mas se eu fosse casada, Sim. né? Se eu fosse casada, eu vou continuar sendo admirada, Sim. sendo contemplada, sendo vista. Sim. Mas por que não vai ser perigoso pra mim, mesmo sendo casada e sendo bonita? No seu caso, No meu caso, talvez que isso nunca tenha sido algo importante, assim. Você nunca foi um foco seu ser isso. ser o quê? Atraente. Você não acha que eu gosto de ser atraente? Me esforço? Me arrumo de forma intencional pra ser? Sim, mas olhando pra mim, assim, a Natália de 15, 14, 20 anos, era uma necessidade minha ser atraente. Ser vista, ser admirada. Sim, ser vista, ser admirada. Era uma ser desejada. Isso, era uma necessidade Beleza. minha. Mas existe problema se Thaís, hoje, quiser ser desejada? Não. Por que não? Porque eu acho que depende da intencionalidade de você ser E desejada. qual é a minha intencionalidade? Hoje, É. respondendo de você, A sua percepção. eu acredito que seja, né, de repente, conquistar uma pessoa, né? Beleza. Isso eu já conquistei. Se você já conquistou. Isso. Se eu já sou casada. Existe algum problema eu querer ser desejada pelo meu marido? Não, pelo seu marido, não. Não. Mas aí, se eu sou casada e, por conta da minha beleza, os homens, né, ninguém é cego, eles me olham e falam, nossa, que menina bonita, que mulher bonita, que mulher, né? E isso é um problema? Eu tenho controle do que eles pensam sobre mim? Não, sobre o que eles pensam, não.
e eu. Mas você tem que ter controle de você mesmo. Beleza. Mas isso é um problema? Não. Por que não? Porque é mais sobre eles do que sobre você, Então essa questão. pronto. Então pronto. Obviamente que eu tenho que me vestir, né, com Sim. decência, também de forma que glorifique a Deus. Sim, Mas, até mesmo, quando a gente se arruma assim, as pessoas vão olhar e vão nos admirar. sim. Nossa, que bonita, que elegante, né? Que a pessoa atraente. Mas isso é uma percepção daquela pessoa. Sim. Mesmo, eu tô aqui toda tapada. Mas a pessoa pode me ver e enxergar Sim. isso, né? Mas você trouxe que é uma percepção do outro e que não existe nada de errado nisso. Você não consegue ver maldade quando eu sou bonita. Mas você consegue ver maldade quando você é bonita. Só que isso é uma mentira. Porque você tem o seu marido, você é uma mulher correta, casada, cristã. E o fato de você ser bonita, ser atraente, não é um perigo. Entende? E é isso que não tá deixando você emagrecer. Porque toda vez que você quer emagrecer, eu lembro, se eu ficar bonita, vai ser perigoso. Concorda? E você não é mais aquela menininha de 15 anos. Você cresceu. Você amadureceu. Você aprendeu com os seus erros, com as suas escolhas. E pronto. Só que você tá lá ainda. Vivendo aqui, mas lembrando como se você fosse ainda aquela menina. E você não é. Entende? Então, independente hoje, tem pessoas que vão olhar, um homem mal intencionado pode olhar pra você. Você não tem controle disso. Concorda? Você estando acima do peso ou não. Só que você se conta uma história que, se eu for mais bonita, mais atraente, mais gostosa, isso vai ser um perigo pra mim. Porque lá atrás, isso foi um perigo pra mim. Quando eu tinha 15 anos. Isso me fez fazer escolhas erradas. E hoje você fica nesse mesmo looping de medo. E aí, por isso, toda vez que você vai emagrecer, alguma coisa acontece pra te impedir. Porque você não pode, você tem... A sua necessidade vem antes do seu desejo. Tem um desejo genuíno de querer emagrecer. Tem um desejo genuíno de você querer se sentir mais bonita, de você se olhar no espelho e, poxa, eu sou tão bonita. Mas você não consegue se autorizar a ser admirada. Por mais que você queira ser admirada, ser elogiada, que é tão bom ser elogiada. Olha, você tá tão bonita. Nossa, você é tão bonita. É tão maravilhoso. Ao mesmo tempo que você quer, você não se permite ser. Por conta do medo e da culpa. Que tá ali, ó, te batendo na sua porta. O tempo todo. Isso fez sentido? Sim. E agora, o que você vai fazer a partir dessa percepção que você teve? O que você percebeu com isso que eu falei? Que eu não preciso me importar com o que os outros pensam ou veem, né, de mim. Mas sim o que eu sou, né? Qual é a intencionalidade do aqui seu meu coração, exatamente. Qual é a intencionalidade do meu coração? Eu quero despertar o interesse de um homem bom quando eu me arrumo. Então, tem uma maneira de me vestir. Ou eu quero despertar o interesse de um homem totalmente carnal. Eu tenho uma outra maneira de me vestir. Sim. Entendeu? Beleza. Casei. Tô casada. Tem uma forma de me vestir. Pra eu despertar o desejo do meu marido. Mas eu também não tenho controle se o outro homem me achar bonita. E que tá tudo bem me achar bonita. Eu não sou dele, eu sou do meu marido. Ele vai falar, que marido sortudo que ele é, né? Pronto. Percebe? Sim. Que esse medo, esse pavor, é o que tá só aqui na sua cabeça. Que não tem nada de errado. Ser admirada. Que não tem nada de perigoso. Ser contemplada com admiração. Não tem nada de errado nisso. E a questão é a intenção do meu coração. Né? Vamos lá. Quando você percebeu que o emagrecimento que você precisava era mais interno do que externo, que a questão era mais relacionada
dentro de você do que fora, do que o que você comia de fato. Porque tem mulher que não come e engorda. Nossa, eu tomo água e engordo. Tem gente que falou isso pra mim essa semana. Thaís, eu tomo água e engordo. Ai, meu Deus. Quando que eu percebi? Uhum. Eu acho que foi novembro de 2024, quando você esteve lá em casa pela última vez. Que o engordar pra mim estava mais ligado ao meu emocional do que exatamente ao que eu Comia. o que eu comia, né? Mesmo comendo demais, né? Comendo errado, mas o comer errado também estava ligado ao que... Não que hoje, às vezes, vou dizer para você que eu como verdura todos os dias. Tem dia que não dá para fazer. Mas, assim, como sem culpa, sem aquela coisa de, né? E ali, naquele momento, quando você saiu dali de casa, eu percebi... Assim, eu comecei a Tá mais entender, atenta, né? ficar mais atenta realmente àquilo que você quis passar para mim naquele momento. E aí, quando entrou janeiro, eu falei assim, não, eu vou abraçar isso. Ainda fiquei na dúvida, né? Liguei para minha mãe e falei assim, mãe, faço ou não faço? Eu já tô com Thaís desde 2022. E eu começo, vou bem, depois eu vou lá, retrocedo tudo de novo, né? É um dinheiro que a gente investe, é um investimento. A minha mãe falou assim, se você quer, se você acha que você é capaz, faz. Se dá esse voto. Eu não estava confiando em mim mesma que eu ia entrar e dar continuidade como eu tenho dado. E a minha mãe falou assim, não, se você quer, faça. Não olha o valor financeiro, faz e você precisa querer o melhor para você mesmo. Exatamente. E aí eu fui, entrei. E aí você fez todos uns processos de detox, não só interno, mas assim, fazendo a gente, né, pensar em algumas coisas. E aí eu percebi que era mais algo interno. E aí quando acontece alguma coisa, eu já percebo, assim, né? Igual aquela vez que teve você colocou o negócio da bicicleta lá pra gente poder ir, o pessoal do grupo ir pra fazer qual é o nome daquilo? O aulão de spinning, né? Spinning. E aí eu não consegui ir, porque justamente naquele dia a Laura adoeceu, e aí eu não consegui ir. E aí aconteceu outras coisas, né? Aquela questão paterna do meu filho que eu também expus para você. E aí todas as vezes hoje em dia eu tenho essa percepção, não, isso aqui não, agora não. E aí é um processo. A gente nunca fica pronta do dia pra noite. Hoje, talvez você vai sair daqui um pouco assim, né? Meu Deus, que doideira, né? Eu até costumo falar lá na academia, eu falo assim, ó, hoje se eu tô com problema, não for relacionado à saúde, eu falo, espera, eu vou malhar, quando eu terminar de malhar, eu volto e resolvo você. Exatamente. Porque todas as vezes que eu tinha um problema, eu desanimava e não ia mais à academia. E a academia, para mim, é como se fosse assim, me desse uma sensação de não ter vontade de comer errado. Aquele compromisso tá aí, eu tô na academia, eu chego em casa, não tenho, mas os dias que eu não vou, eu acabo me permitindo. Então, eu falo, primeiro eu vou à academia, depois eu resolvo os problemas. Porque eu deixar de ir, não vai mudar, os problemas vão permanecer ali. Então, Exato. eu tenho Isso olhado por essa forma. já é um padrão que você tá quebrando, né? Porque antes você paralisava. Sim. E agora você já entendeu que você vai resolver, vai cuidar de você e depois você vai resolver o problema. E tá tudo certo. E é uma forma de você lidar com tudo isso sem punição. Sim. Né? Tem coisas que vão sair do seu controle mesmo, e aí, vambora, eu vou recomeçar, né? E eu sempre falo da importância de tornar o errado difícil. Sim. Né? Ah, beleza, se eu sei que treinar no final do dia, que eu tô cansada, as chances de treinar são menores, então deixa eu treinar logo no primeiro horário. Porque independente do que acontecer no restante do dia, eu já treinei. Sim. Né? Então, pensa na frente do seu problema. Se eu sei que se eu não faço mercado toda sexta, eu acabo não comendo legumes e verduras ao longo da semana. Se eu não deixar picado, higienizado, eu acabo não comendo. Eu até gosto, mas eu não como todo dia porque minha vida é muito corrida, acabo não tendo tempo. Então, vamos deixar picado, vamos deixar higienizado, tornando o certo fácil, né? E o errado difícil? O que é o errado difícil? Se eu sei que eu ainda não consigo comer só um pedacinho de chocolate, por que eu vou comprar e vou estocar barra de chocolate no meu armário? Se eu sei que eu não consigo ainda ficar num copo só de refrigerante, por que eu vou comprar refrigerante todos os dias? Vou deixar só pro domingo,
Vou deixar só pra cada 15 dias, ou vou tomar só quando eu for em algum evento, que eu não tenho controle sobre o que vão servir. Sim. Então, é tornar o errado difícil e tornar o certo fácil. Tornar o processo, pra mim, fácil, sabe? Encontrar prazer nisso. Porque se você não encontra prazer no processo de emagrecimento, né, de comer bem, você vai parar, vai ter prazo de validade, né? Que toda vez que eu vou treinar é sempre uma punição, é sempre um castigo. Comer saudável é um castigo. Esquece que você vai se manter magra. Esquece, porque é um problema. Então, assim, eu vejo as pessoas muito resistentes de nutricionista, porque eles acham assim, eu vou na nutricionista pra quê? Se eu vou chegar lá, ela vai passar um monte de coisa que eu não gosto de comer. Da onde isso? Eu sei que existe muitos profissionais que têm essa conduta, mas eu costumo falar que dieta perfeita não é a dieta feita pra mim. É a dieta feita pra você. Não é porque eu gosto disso que isso tem que ter no seu cardápio. Sim. O que você gosta? O que você consegue? O que você dá conta, né? E é nessa linha que a gente vai trabalhar. Eu já tive pacientes que falaram assim, sentaram na minha cadeira, na minha frente e falaram, olha, eu não gosto de nenhuma salada, só como vinagrete. Ótimo, vamos começar com vinagrete, porque eu sou muito paciente. Vamos começar com vinagrete, fulano, sem problemas. Mas vamos colocar. Aí eu fui trabalhando. Vamos colocar, o que você acha de agora a gente colocar um arrozinho, uma cenourinha no arroz? Por fora eu não como não, mas no arroz eu como. Aí começou a comer arroz com cenoura. Aí na outra conduta, vamos colocar brócolis no arroz agora? Vamos lá, brócolis no arroz. Fora eu não como não, mas no arroz misturado eu como. Depois a pessoa tá comendo brócolis, cenoura, sem perceber, fora do arroz. Mas isso é o quê? Um processo. E caminhar com as pessoas de acordo com o nível de disposição, de consciência, de paladar, né, que a pessoa tem. E assim a gente vai trabalhando aos pouquinhos. E é exatamente isso que eu procuro trazer em todas as minhas condutas para tornar o processo de emagrecimento leve. Porque muitas mulheres vêm tombando, né, de vários nutricionistas, tombando mesmo, vem tombando. Vem tombando de vários nutricionistas, vem tombando de várias coisas que fizeram, que tentaram, e já chega pra mim armada. Não, eu já fiz isso, já fiz aquilo, não consegui, não deu certo, e tem aquela resistência. Será que vai conseguir agora? Será que eu vou dar conta agora? E aí a gente vai trabalhando, né? Vai entender essa dificuldade de emagrecer, porque ela tá comendo errado, é uma questão dietética, da dieta. É porque ela não tá se exercitando? É porque ela tem algum desequilíbrio hormonal? É porque ela tem alguma questão metabólica? O que tá nos exames dela? É porque essa mulher tem alguma utilidade emocional com o peso? Onde está o problema dessa mulher? É a tríade do emagrecimento. Mudança do hábito, do estilo de vida e da mente. Não adianta eu querer só enfiar uma dieta hipocalórica para aquela paciente e falar, vai comer certo e vai treinar que você vai emagrecer. Tem mulheres que isso não funciona. Como é o seu caso. Eu preciso ir mais a fundo com a Natália. Mas tem outras não. Fulano, vai lá, faz essa dieta. A pessoa, era só isso que eu precisava mesmo, Thaís. E ela segue, de boa, emagrece 10, 15, 20 quilos. Tem outras que não é assim. Mas vocês não são a mesma coisa. Com cada mulher, eu vou ter uma forma de abordar. Porque vocês são únicas, né? E entender isso é que faz vocês, de fato, emagrecerem. De vocês saírem desse looping de efeito sanfona, de frustração, de não conseguir. E aí, mostrar pra vocês que vocês podem. Trazer à tona as motivações do coração de vocês. Quando vocês querem alguma coisa, mas não é do mesmo jeito, na mesma velocidade que vocês. E isso é que vai fazer vocês realmente conseguirem chegar no objetivo de vocês. E aí, quando vocês mudam, quando vocês emagrecem, né, com essa mentalidade, as chances de vocês recuperarem o peso perdido são mínimas. Porque vocês entenderam, né? Imagina só, essa Natália que você está se tornando, porque está nesse processo de se tornar, né? Não vai se tornar, voltar a ser quem era. Porque você entendeu, você tá entendendo porque você faz o que faz, porque você age da forma que age. E aí, talvez na primeira, na segunda tentativa você vai fracassar, você vai errar, mas você vai lembrar, não vou fazer isso aqui de novo, vou fazer diferente. E aos pouquinhos você vai mudando a sua vida. O que mudou a minha vida foi a honestidade comigo. Honestidade sobre o que eu estava, porque eu estava sendo, o que eu estava sendo, honestidade com o que eu sentia, honestidade do que eu queria. Foi honestidade, foi reconhecer o que não estava bom, o que estava bom, o que eu precisava melhorar. E é por isso que eu falo com vocês, a clareza é o primeiro passo para a mudança.
ter clareza. O que eu quero, porque eu quero. E isso que faz vocês permanecerem. Porque tem gente que quer emagrecer, mas não sabe por que quer emagrecer. Sim. E também não sabe o papel que o peso tem ali. E hoje a gente conseguiu falar muito sobre isso. Por que que Natália tem uma resistência para emagrecer? Porque o peso tem um papel ali de proteção. E aí, enquanto você não entender que isso não, que essa utilidade não te serve mais, ó, esse peso aqui, ó, não, eu não preciso mais dele para isso. Eu não preciso mais desse peso aqui para isso. Porque eu tenho outras maneiras de me proteger, mais eficazes. E aí você vai emagrecer naturalmente. Você vai encontrando prazer na dieta, na atividade física, e vai vivendo de forma melhor. E os seus resultados vai se extrapolar. Não só na sua saúde, mas também na sua vida conjugal, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, né? As pessoas que te cercam. Você vai se tornando uma pessoa diferente. Porque você está se tornando dentro diferente. E aí o que você é fora é o reflexo do que você é dentro. Entende? Entendi. Qual recado você deixaria para alguma mulher que tem a utilidade emocional da proteção, ou alguma mulher que quer emagrecer, mas ainda não deu o passo? O que você deixaria para essa mulher? Eu deixaria, né, para as mulheres que estão assistindo esse podcast, primeiro olhar para elas, né? Olhar para dentro delas, entender que elas são capazes, né? Não olhar para as circunstâncias. Às vezes, eu até brincava lá, às vezes no grupo, botava foto com Laura, indo para academia, porque às vezes a gente se cobra tanto. Às vezes uma mulher vai no salão fazer um cabelo e já está preocupada com o filho que ficou em casa. Você vai na academia, a gente não se sente, quando a gente passa a ser mãe, a gente entende que as coisas pra gente não são importantes. Isso não é uma verdade. E não é uma verdade, porque a gente fala assim, poxa, eu vou ali na academia, eu vou deixar meu filho, tadinho dele. Eu vou ali, vou fazer uma escova, vou fazer uma unha. Eu já trabalhei o dia todo, e aí o tempo que eu tenho que ficar com meu filho, eu vou cuidar de mim. Mas a gente precisa se enxergar e entender que a gente precisa disso também para poder cuidar deles. Ser uma mãe melhor. Ser uma mãe melhor e estar feliz, né? Porque às vezes a gente está fazendo tanto naquela coisa mecânica de ser a supermãe. de ser a supermãe. E muitas das vezes a gente não está fazendo da forma certa, a gente não está sendo feliz, a gente não está... Se olhando, se respeitando. Então, assim, o que eu gostaria de deixar, o que eu tenho vivido, é olhar um pouco para mim, né? Também. Natália, também, como mulher, como uma pessoa que ainda está viva, eu ainda estou viva, e sou ainda jovem, tenho 34 anos, então eu preciso estar bem para mim, né? Para eu poder estar bem para as outras pessoas. Que você ama, né? Exatamente. E uma forma de você ensinar a Laurinha a se amar, né? Mostrar para ela que não tem nada de errado em se cuidar, em se amar, né? E isso é muito maravilhoso, porque antes de você ser mãe, você era mulher. Sim. Né? Sim. E não pode se perder dessa mulher, né? Você tá saindo super bem. Tô orgulhosa de você. Obrigada por ter vindo. Tenho certeza que você vai abençoar muitas pessoas com a sua história. Amém. Obrigada pela sua coragem, pela sua disponibilidade de estar aqui. Eu que agradeço. E é um prazer ser sua nutricionista. Pra vida. Gente, esse foi mais um episódio do nosso Pod Nutri. Eu quero muito que você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, esse episódio com alguma mulher. Que episódio maravilhoso, superou todas as minhas expectativas, não estava nada planejado com o meu roteiro aqui, mas Deus conduziu tudo isso e eu espero que de fato você tenha sido abençoada. Comente, deixa aqui como que você se sentiu, o que você aprendeu. Curta e também se inscreva, ative as notificações aqui para você sempre ser avisada quando o episódio novo sair, tá bom? Um beijo e até o próximo. Ai.